Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu vou trazer como de praxe aí depois de uma etapa de um campeonato que a gente acompanha por aqui no canal, as melhores batalhas então de resumo dessa etapa, que no caso foi Fórmula Drift, primeira etapa da temporada 2025 em Long Beach, que agora inclusive vai ter duas etapas em Long Beach. A oitava etapa foi revelada na transmissão dessa primeira etapa da inauguração da temporada 2025 e pelo que foi dito vai ser um retorno a Long Beach. Eu vou falar sobre isso no Drift News principalmente, vai sair nessa semana, mas já passando um pouquinho para vocês que acompanharam a transmissão junto com o Kel, agradecimentos muito especiais aí ao Kel por ter fortalecido, por ter segurado nas costas e feito a transmissão da Fórmula Drift pra gente aqui no canal, pra mim, pra me ajudar e também pra vocês acompanharem. Muito agradecido também a todo mundo que chegou junto, que fortaleceu e que acompanhou a transmissão por aqui e que, como sempre, esteve junto com a gente aí torcendo pelo Drift. Infelizmente, como a gente já sabe, não tivemos brasileiros nessa Fórmula Drift, pelo menos por enquanto, mas a gente sabe que é meio fechado anualmente, né? Nessa temporada 2025 e depois da etapa terminada, de fato, é a confirmação. Teve, inclusive, né, na sexta-feira que eu mesmo fiz a transmissão ali, o Diego Iga fez a publicação, vou trazer, né, um corte sobre isso também no News, né, para vocês entenderem tudo o que aconteceu nessa parte mais de notícias. Mas, como eu já falei, o vídeo de hoje é para a gente falar, então, sobre as melhores batalhas e batalhas talvez polêmicas que a gente teve nessa primeira etapa em Long Beach, firmeza? Então já deixa aquele likezão bruto para fortalecer, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue lá no Instagram também, @raikamate, e bora que bora então para mais uma análise, mais um check-up ali, né? Uma seleção das melhores batalhas da primeira etapa da Fórmula Drift. Bom, do top 32 eu selecionei duas batalhazinhas, né? Só que uma delas tiveram dois empates, então foram 3 vezes a mesma batalha, que foi Ryan Tuerck contra Jack Shanahan. Dois grandes nomes aí, internacionalmente falando, né? O Tuerck já conhecido na FD e o Jack Shanahan, que eu já falei muito sobre ele, para quem acompanha a DMAC há mais tempo, principalmente aqui no canal, sabe, o irmão mais velho do Conor. O cara anda demais também, já foi campeão da RDS e tá sempre na briga ali pelo título da DMAC. Então, lançadão, Ryan Tuerck, brabíssimo em Long Beach, as leads sempre. Podia ter vindo mais lambendo o muro ali. O Shanahan um pouquinho com a linha um pouquinho mais rasa, buscando aquele ritmo. Transiçãozinha, pá. Uma boa mergulhada. O Shanahan tira um ângulozinho para dar aquela colada. Movimento normal. Batalhazinha da hora, né? Como vão ter os repetecos e tudo mais, para o vídeo também não ficar tão gigante, eu vou acabar pulando, né? Os replays. Vamos direto pro quebra-pau. Então vamos para a inversão, agora o Jack Shanahan na liderança e o Tuerck na perseguição. Sa Jones, bem embaladão, deu uma hesitada também, o Ryan ficou um pouquinho mais para trás. Vem agora buscando um ritmo interessante, o Shanahan tem um contato no muro, correção não muito grande, mas tem uma seguradinha assim naquele muro, né, por conta da batida. Ele foi superior na batalha, mas acho que esse contato no muro foi o que de fato pesou aí pro Jack. Como eu já sei que é empate, provavelmente vai ter o side by side, então vamos olhar agora o replay, né? Pelo menos uma vez. Então, ó, mais proximidade do Jack implantada. A lead dele com relação a do Ryan foi bem parecida, tirando o totalzinho no muro aqui, né? Também foi um erro não muito grande, né? Mas acho que justifica um pouco essa falta de presença da chase do Tuerck. Se o Jack não tivesse tido contato no muro, era vitória fácil dele já nessa primeira parte da batalha. Mas bora dar uma olhadinha então como foi o repeteco, né? O desempate, o primeiro, pelo menos. E bora que bora então para o desempate. O Ryan Tuerck na liderança mais uma vez. Jack Shanahan na perseguição. Passada agressiva. Acaba tendo uma distância, né? Criada uma distância entre os dois, que acaba aumentando. Jack mesmo cortando uma linhazinha, penando um pouco para manter o ritmo agora pro Tuerck. Consegue a proximidade, tiradinha de ângulo, aquele padrão. Volta de lead do Tuerck, não tem muito o que dizer. Dá para cobrar um pouquinho mais de proximidade, vem lambendo mesmo o muro, mas aí a gente está, né, falando aqui de diferença de uma nota de 95, 92 pontos ali numa lead para até 90 e poucos, 99, né, 100. Então é um detalhezinho ali, né, se a gente for ver. Questão de passar lambendo mesmo, né. Vamos ver a inversão agora. Shanahan na liderança. Não foi tão profundo ali também, mas ainda assim muito bem. O Jack, o Ryan na presença ali também. Mantém um bom ritmo. Transição final.
Cara, vamos olhar o side by side de novo. Dessa vez me pareceu que o Turk que saiu um pouquinho mais vantajoso nessa batalha aqui. É que antes o Jack teve o totó no muro, né? Teve um enrosco, na real, entre os dois aqui na primeira volta, né? Olha lá. Teve um totó do Jack pra cima do Turk. Talvez foi o que... Talvez fez ele ficar um pouquinho pra trás. Talvez um erro até compartilhado. O resto foi bem parecido até. Muito parecidas as voltas. Eu acho que aqui eles taxaram os dois, né? O Jack por vir um pouquinho mais quente, talvez, e o Ryan realmente pareceu que demorou um pouquinho para acelerar, e se eu não me engano, essa volta aqui teve replay, cara, infinito. Foi muitos replays que a gente teve aqui dessa batalha, talvez essa aqui sendo talvez uma questão polêmica, né? Muito parecido, de fato, as leads muito parecida, mas teve a questão do contato, né, e eu acho que pela decisão de One More Time... Acabou que os dois juízes acharam até meio culpa dos dois, podemos assim dizer, a questão do contato, eu creio, porque o resto foi muito parecido. Para não ter definição, eles consideraram que esse contato ali que teve foi meio que uma culpa compartilhada, onde um lançou muito fofo, demorou para acelerar e o outro veio para matar o amiguinho. Tirando o Nishida, né, que ele votou pro Turk, então ele provavelmente botou a culpa do contato 100% ali no Jack. Então, como foi tudo igual e a única questão diferente da batalha mesmo para definição foi aquele contato na lançada, que tem que entender um pouquinho de por que isso aconteceu, né, que não chegou também a tanto atrapalhar assim, mas criou a distância do Chase, né? Ele deu um contato ali, segurou, criou essa distância. Por quê? Né? Já pro Nishida não foi culpa do Turk, foi culpa do próprio Jack que veio quente demais por conta própria e aí ele, no ponto de vista dele, provavelmente passou o Turk nessa. Já o One More Time provavelmente considerou que os dois vacilaram e aí a gente vai então para a terceira batalha. E bora que bora então, terceira e última batalha entre os dois lançadores. Turk na liderança, Shanahan na perseguição. Passa lambendo. Desvia insana já do Turk. Podia ter tido mais proximidade ali no muro. E o Shanahan também tá na bota. Podia ter aquela colada mais bruta ainda. Mas no geral, muito boa a passada dos dois, cara. O nível realmente excelente aí da Fórmula Drift, cara. Como eu falei, né, nos news, essa questão do repeteco da repescagem da primeira etapa, por conta da galera nova, iria trazer já no top 32 nas batalhas meio cabreiras, que é o caso, né? O Turk, que na real tá numa posição bem confortável em questão de campeonato, acho que ele ficou pelo menos no top 10 ali, acabou se ferrando, porque ele pegou o Jack Shanahan, tá ligado? Então, para essa primeira etapa, vindo as pessoas novas pro campeonato, às vezes pode ser bem complicado na real para quem tá lá na ponta. Aí, a inversão. Já viu o Turk dando uma vaciladinha ali na transição, mas ele mantém um ritmo interessante pra cima do Jack, hein? Dá uma empurradinha no Jack no final. Parte do Games, vamos dar uma olhada no side by side. Provavelmente vai ter, né? Batalha próxima de novo. Jack mais presente na chase. Uma mímica melhor até, mantendo a proximidade. Nesse momento ali o Ryan tá mais próximo, mas ele deu uma cortadinha antes e tal, né? E teve o contato dessa vez do Turk pra cima do Jack, né? Mas cara, muito próximo de novo, cara. Batalha muito boa mesmo entre os dois pilotos. Alto nível, mas quem levou a vitória foi o Ryan Turk. Vamos dar uma olhada novamente só pra dar uma entendida. Então, lançadores. Tem uma erradinha do Jack também na lançada, né? Uma mímica pior. O Turk errou um pouquinho mais na mímica só nessa mergulhada, mas depois ele só roubou no ângulo, coisa que o Jack também veio roubando. A chase na real do Turk tá superior aqui. No final, talvez aqui o Jack foi mais feliz, mas o Turk logo já ajusta o carro, né? E aí tem essa perdida aqui, ó, de ângulo do Jack, que aí tem o contato do Turk, tá vendo? Isso eu tô falando da segunda volta, né? Que é do lado direito. Ó, do nada aqui, ó, o Jack meio que perde ângulo, ó. A gente for comparar ali de lado do Turk lá do outro lado, tá vendo? E aí o contato. Contato aparentemente taxado por culpa sim
do Jack Shanahan. Uma batalha muito próxima, mas o contato facilitou muito aí a definição. Mais uma vez o Jack vacilando, né? A primeira batalha, como eu falei, né? Pelo menos no meu ponto de vista, era a vitória do Jack se ele não tivesse batido no muro. E essa aqui ele entregou de fato, principalmente por conta da vacilada no final da lead ali, e aí acabou criando aquele contato que o Turk que bateu no Jack, mas foi a perdida de ângulo do lead, né? Algo que não era esperado, então um erro claro do lead. Enfim, essa foi a batalha de definição. Por mais que o Jack tenha batalhado muito bem, acabou caindo no top 32, então começou meio mal aí o ano da FD. Mas vamos ver como é que vai ser a subsequência daí para frente. Como ele caiu no top 32 e ele já vinha da repescagem, ele não vai ter uma classificação muito boa. Então, bem provavelmente ele vai repescar de novo na próxima etapa. E aí a gente vai ver se o Jack consegue sair dessa galera do fundão da tabela. E vamos para mais uma batalhazinha. Essa aqui eu trouxe porque eu tinha que falar. O Robson deu uma desencantada. Simon Olsen volta com seu Suprão. Ele que é um cara que já brigou lá pelas cabeças. Ficou top 3, top 4 em algum dos campeonatos aí que a gente teve nos últimos 2 anos, 3 anos aí. E, cara, o Ben Robson que vem se provando. Segundo ano dele na RTR. Já passou aquele ano de experiência, né? Do Mustangão. E por mais que ele tenha dado uma cagada ali, né? Na aproximação para a parte da Chase, o Ben Robson ainda assim conseguiu fazer um bom trabalho, porque ele conseguiu avançar no top 32 contra o Simon Olsen. Como eu já falei, um cara das pontas, e o Ben Robson vem se provando, né? Nunca avançou do top 32 e essa foi a primeira vitória dele, então achei que foi até da hora da gente trazer aqui o conteúdo, visto a grandeza da RTR, o conteúdo, o cara que substituiu o Denofa, já passou daquele 1 ano de experiência dos Mustangs. Vamos ver como está então o Robson, que conseguiu dar um pau num cara que estava lá em cima na tabela. Claro, o Simon não está usando o S15 do O demais, né? Tá com o Supra, ele já vinha sofrendo, tá se readaptando com o carro. O Robson tá com a RTR, um carro muito bem preparado, com toda a estrutura e questão de equipe. Então meio que tava um pouco na obrigação. Teve até um contatinho no muro ali, umas questões perigosas por parte do Robson. Mas ainda assim, ele conseguiu aí bater de frente com o Simon Olsen, né? Que eu acho que isso já é um grande destaque para ele, visto que ele está tentando se provar na Fórmula Drift e garantir manter a sua vaga na RTR. E ele conseguiu uma vitória para cima de uns caras que foram um dos grandes nomes da competição nesses últimos anos, como eu já comentei. Então fica aqui o destaque para a gente ter visto essa batalhazinha do Ben Robson. Na Chase vacilou em algumas coisas, é onde ele mais vacila normalmente. Na lead ele normalmente faz um trabalho bom até. E lembrando, né, gurizada, por mais que o Robson ultimamente acabe tendo virado um meme, digamos assim, a gente não pode esquecer que ele acabou entrando para a RTR depois de ter sido campeão da Pro Spec com o seu Silvia. Então a habilidade ele tem. Vamos ver, né, depois daquele 1 ano de adaptação, como o próprio James Dean já comentou dos RTRs, como vai ser o Robson daqui para frente. E bora que bora, batalha top 16, a primeira do vídeo, Conor Shanahan contra Dylan Hughes. E vem para lançar Jones, estava sendo entrevistado ali o Stuck, mas vamos focar na batalha. Olha a passadinha do Conor, estudada. Dylan na buta. Perde um pouquinho de ângulo ali, perde um pouquinho o rumo. O Dylan já consegue meio que se readaptar. O carro do Conor não tá tão rápido, mas, mano, rolezinho filé, pai, tá louco. Da hora, hein, da hora. E como é que vai ser a inversão? O Dylan também na bota, ele teve uma erradinha ali, uma perdidinha. É alto nível o bagulho, filho. Vem o Dylan agora. Bom trabalho pra cima do muro também. Um pouquinho mais distante que o Conor. O Conor na bota dele. Dá uma tirada de ângulo também pra dar aquela tacadinha. Transição final. E aí finalizando a passada, né? O Conor dando aquelas roubadinhas de ângulo, que é uma assinatura dele. A gente já tinha falado sobre isso ano passado, né? Na questão da BM. E eu comento bastante sobre isso, inclusive, aqui, né? Inclusive, né, já falando sobre isso, uma das novidades da temporada 2025 é a questão da pontuação do campeonato, né? Por exemplo, como está aí na tela para vocês verem. Cada vitória agora vale pontos, e não mais a posição final. Então, cada vitória na repescagem são 3 pontos, e cada vitória no top 32 principal valem 10 pontos. Então, né, quanto mais vitórias, mais pontos você consegue arrecadar. Às vezes o cara vindo lá da repescagem ganhar tudo, ele consegue ganhar mais pontos do que aquele cara que já veio bem posicionado no top 32 e ganha tudo. Então até tem uma recompensa às vezes para o cara que se dá mal e consegue depois se reerguer das cinzas, né? Enfim, só para falar sobre isso, vamos dar uma olhada no side by side. Então o Shanahan mais presente. As leads insanas dos dois, né? Eu acho que o Conor foi um pouquinho melhor na lead dele.
Conor veio mais correções, mas teve aquele momento que o Dylan perdeu aquela linha ali, né, que eu comentei. Muito próxima à batalha também, mas acho que o Conor conseguiu ser um pouquinho mais feliz, né? Por mais que tenha sido um more time, eu também aceitaria seu more time. O Conor usou a receitinha de sucesso, algo que eu taxo bastante aqui, mas feliz ou infelizmente é o que ganha a competição, né? Alô, Track Day do Sartor, alô, Sobralzinho, que eu taxo de vez em quando, né? Aqui no canal, mas deu aquela tiradinha de ângulo, manteve nessa brincadeira, mantendo o ritmo bem acelerado na porta do Hughes e conseguiu ali ser mais eficiente do que o Hughes, vindo um pouquinho ali, bem fluido, bem na mímica, e aí ele deu uma cagada, uma linha, uma perdida assim na linha, uma correção mais forte, sabe? Então, às vezes um vacilo é melhor do que você vir ali na volta no vacilinho, tá ligado? E aí, o Xananá levou a vitória. Isso falando sobre ângulo, tá? Ângulo, principalmente. Linha, daí já é outra história. O cara pode se ferrar na linha, que também tava cortando um pouquinho. Mas enfim, Xananá takes the win, porque o Hughes realmente vacilou. E a próxima batalha do meu colega de equipe, time 3M na área. Hiroya Minoa e o bicho mamou, F total. Foi contra o Johnson, brasileiro da escolzinha, atacou, velho. Primeira lançada, Minoa na liderança. Forsberg na perseguição. Já na bota, hein? Acabou dando uma cortadona ali o Berg. Transição, o Minoa tem o total no muro, a corrigida, a puxada. A Larai Tomate em Campos de Marte. Transição, touch goal, buscando inside clips. E o Johnson presente, hein, cara. Deu aquela cagadona, aquela cortada monstra de linha, só que logo na sequência o Minoa meio que devolveu essa vantagem que ele nem sabia que estava sendo criado. Foi essa errada aqui na transição do Berg, ó. Ele estava muito interno na linha, né? Se não fosse o contato, o Minoa teria despachado bonito. E bora pra inversão. Forsberg agora na liderança aí, Minoa na perseguição. Jones. Podia vir um pouquinho mais lambendo, mas uma boa lead aí do Johnson. Não tem um contato. O Minoa sabe que tem que fazer aquela pressão monstra pra cima do Forsberg para levar a batalha. Tentar fazer ele cometer algum erro, alguma coisa assim, né? Fazer essa pressão abalar o Johnson, mas ali é 22 anos só de Fórmula Drift. E o cara tem muita experiência e não vai se abalar fácil não. Pelo nível da batalha, não chegou a ter, por causa do contato do Minoa na lead principalmente, que foi o taxação master. Mas até valeria um side by side pra gente poder acompanhar, mas principalmente o que custou caro pro Minoa aí, meu coleguinha da equipe, foi principalmente o contato no muro. Não teve muito o que olhar ali depois disso, foi um erro médio para grave, né? Claro que o Berg também tinha feito um errinho ali, mas se o Forsberg tivesse muito na bota ali, provavelmente o erro do Minoa geraria uma grande correção pro Chris também. E é isso, cara. No geral, os dois andaram muito bem, mas o grande erro foi o do Minoa, né? Ali o Forsberg, como eu falei, ele tinha começado a cagar na chase dele, aí na transição ele, né, deu aquela cortadona, era um vacilo para ele na batalha, só que aí o Minoa empurrou no muro, e aí a balança mudou de lado totalmente. Forsberg leva a vitória. E aqui começou um draminha, podemos assim dizer, do Forsberg, que acabou saindo do time da GT Radial, talvez foi deixado de fora. E ele ficou um pouquinho magoado e agora está na caça dos pilotos da GT Radial, que é tirar um por um da competição. Ele que agora é do time com o Rô, né? Então começou esse draminha e ele conseguiu, derrubando meu amiguinho Minoa. E bora então para nossa batalhazinha de top 8. A primeira, James do Machine Dean contra Conor Shanahan. Batalhazinha bruta, hein, mano. Dois já campeões europeus. Lança Jones, James Dean na liderança, na perseguição Conor. Passa lambendo, anguladaço. Lambendo de novo. Conor na bota, tirando aquele ângulozinho. Padrão dele, transição. Cadê os carros? Inside clip. E finaliza a passada insano o James Dean, velho. Meu amigo, todas as voltas que eu vi desse maluco foi nível supremo, cara. Supremo. Você tá maluco. Bora pra inversão, dá uma olhadinha agora então na lead do Conor. Lança Jones. Menos ângulo que o Dean carregado. Olha o Dean, a correção que ele fez pra não se matar, mano. Vou ter que voltar. Ó, muito fácil ele se matar aqui se ele só continuar essa aceleração e angulando ele. Deu uma parada de acelerar, botou o ângulo e, mano, o carro tá lambendo o muro, filho. Você tá maluco. Muita skill. Quase um contato na transição. Colocando pressão. Você tá maluco.
James Dean deu aula pro Conor aqui, mano. Pá. Pressão usada na Chase, principalmente, cara. Eu achei que ia ter um side by side, mas não teve. Mas, cara, principalmente a Chase, James, mano, botou pressão insana pra cima do Conor. E a Lid também muito mais ângulo, né? Em tudo, né? Então, é isso. O ângulo, tirar o ângulo, pode vencer muitas batalhas. Andar nesse 80% aí, nessa margenzinha de segurança, pode garantir muitas batalhas, às vezes muitas vitórias. Mas a hora que um cara que anda agressivo, anguladaço, fusão na loucura, encaixa, fi, esquece. Esquece. Vai só mamar. James Dean leva a vitória. E bora que bora então para a próxima batalhazinha. LZ contra Forsberg. A briga da GT Radial contra Kunho. E vem LZ loucão, lançando no limite. Ele que bateu a BM umas 6 ou 7 vezes no final de semana, tentando destruir o carro. Passa bem distante da terceira caixa. Transição final agora para cima do Tatigô. O Johnson sofrendo para manter a perseguição para cima dele e finaliza a passada. Deixa eu dar uma aceleradinha aqui. Vamos para a inversão. E bora que bora então agora para a inversão. Forsberg na liderança, Adams e na Chase. Lança Jones buscando o muro. LZ com anguladaço. Fica numa linha um pouquinho mais interna. Consegue ainda sem a correção, a transição. Forsberg também não fica tão próximo assim no muro. LZ se perde um pouquinho na linha, mas consegue uma correção insana pós-transição. O Berg fecha pra caramba a linha. E aí tem um contato do LZ pra cima do Forsberg por causa dessa fechadona ali, né, que o Berg fez, né. Vamos dar um bisu, talvez quase rodou. Errou feiamente ali no final o Berg. Talvez eu até taxaria ele um pouquinho mais, viu. Botaram no One More Time. Eu vou só dar uma olhada pra ter certeza no que rolou aqui. Teve um contato antes da transição? Não. E vamos ver na primeira passada aqui só pra ter certeza. O que o Adam fez de cagada aqui. O Adam deu uma fechadona na linha também, mas eu acho que bem menos. Eu passaria o LZ aqui nessa primeira batalha já, mas enfim, foi o One More Time nas 3 visões dos juízes, né? E acabou que nos empates, que a gente nem vai colocar aqui, o Forsberg deu um contato no muro e saiu meio reto ali, não chegou a se matar, mas ele alinhou feio e perdeu aí a batalha para o LZ. Aí ele falou, né, na entrevista sobre essa questão, né, dos pneus e tudo mais, que eu estou derrubando o GT Radial 1 por 1. Aí o Adam falou, infelizmente eu acabei não deixando ele fazer, né, concluir essa missão, mas se você quiser os GTs radiais que eu uso no meu carro, você pode acessar o Tire Street e comprar. Então ele só falou falou assim e saiu da entrevista. Foi simplesmente genial aí do Adam LZ, dando um contorno ali no Johnson. Mas, né, como aqui a gente não usa semi-slick, também não tem atalho estrito, tudo mais, você que quer os pneus mais brabo que tem no Campeonato Brasileiro, né, a gente que gosta de utilizar, então falar de pilotos que utilizam, né, tem o Rai Tomate, Rash Louco, o Sobral que tá liderando o campeonato, né, muita gente aí, mais da metade do grid utiliza os pneuzinhos que tem na 5X Brasil. Então, já sabe, segue a 5X Brasil e se quiser um pneu mais gripado que tem no campeonato, já sabe com quem falar. Claro, o pneu mais gripado, sem precisar gastar R$ 2.700 por pneu, né, família? Enfim, vamos dar continuidade pro vídeo. E bora que bora então para mais uma batalhazinha do top 8. Frederick Asbo e Ryan Turk. Bora que bora então. Asbo na liderança, Turk na perseguição, colegas de equipe. Vem pra lançada. Vem buscando o limite, fica um pouquinho raso até. O Asbo, Turk ali. Um pouquinho atrapalhado na transição, mas já consegue se adaptar buscando proximidade. A mergulhadinha até chegou, fica uma distância criada do Asbo pro Turk. E finaliza a passada, hein? O Soprão tá foguete. E isso é uma coisa interessante até, né, família? A gente falava sobre os pneus e tudo mais, né? A gente sabe que tanto o Turk quanto o Asbo faziam parte da equipe da Nitto, né? E acabou que agora ambos trocaram para Kunho. E o Asbo teve uma performance muito boa, né, no campeonato, em questão até de acompanhar, por exemplo, o próprio James Dean, né, que teve a batalha, né? A gente vai ver ela ainda aqui para frente. Que são os pneus Nitto, né? Não viu tanta diferença assim. Conseguiu levantar bastante a moral aí da Kunho. No meu ponto de vista aí, o Asbo e o Turk. A gente vai vendo agora a lead do Turk vem lambendo o muro. Você tá maluco? Transição final.
Assim não deu pra ver tão facilmente ali a proximidade do clipe. Uma batalhazinha braba, hein? Sim, parecido o início. Na primeira metade foi melhor, na segunda. Mais ritmo do Asmo na Chase principalmente. Duas leads muito boas. Acho que aí do Turkey, na lançada lá foi melhor, mas no inside aqui ele espalhou um pouquinho. Passou um pouco distante do Touch Go também. Bem próximo, mas a Chase do Asmo bem mais presente. E os erros que o Asmo cometeu na lead foram mais no início e do Turkey mais no final. Pelo menos ao meu ponto de vista, né? Então é isso, o Asbo leva a vitória, e um empate ali, né, que acabou sendo do Nishida. Talvez o empate poderia ser a opção também, mas eu tava olhando realmente também mais a questão da vitória do Asbo, no meu ponto de vista. Bem mais presente aí na batalha. Bom, e aí vamos para as semifinais, né, padrão também de ter no conteúdo. James Jean contra Adam LZ, essa também estava selecionada, então precisa uma batalhazinha boa, lançar Jones. Nós veio para se matar, dá uma correçãozinha de ângulo interessante ali. O Jin, psicopata total, passando sempre no limite. Tá maluco, mano, as voltas do Jin de lead, velho. O Adam também representou bastante, teve bastante momentos de proximidade. Teve essa grande questão, essa grande correção aqui na lançada. Foi um dos maiores erros aí da Chase do Adam, no meu ponto de vista. Mas claro que as coisas são comparadas. Então vamos ver como é que vai ser a segunda volta para de fato ter uma definição. Já vem na lançada. Raso demais do Adam. Transição para a segunda caixa. James tá na bota, um pouquinho de distância criada. Transição final, sumiu, NA câmera. O Adam parece que antecipou bastante a transição, porque ele atropelou o inside clip, tirando até um pneu interno, né? Aqui no final, ó. Ó, tá vendo? Pra ele ter meio que passado antes nesse inside clip é porque ele fez a transição do Touch Go e tipo, não foi o profundo o suficiente, né? Ou ele gastou o embalo do carro e aí o carro começa a caminhar pra frente, ó. Então ele mesmo atropela o inside clip meio que tirando um pneuzinho interno, né? Então mais um errinho aí na lead do Adam. E principalmente a lançada, né? Um ponto bem complicado, porque a lançada é um dos principais momentos ali da pista, principalmente, né? Para começar o drift. E é uma lançada que é speed, assim, que você tem que vir lá no muro e tudo mais. Quando você vir de chase, também a questão de qualificação, o que o lead tem que fazer, o papel do lead e tudo mais, você espera que o cara vai ser profundo. Se o cara do nada é super raso, isso com certeza vai atrapalhar totalmente toda a volta. E isso foi o que aconteceu também na lead do LZ. Então, vitória do James The Machine. Yeah. E vamos para o semifinal, Asbo contra Sorensen. Sorensen que evoluiu bastante, o Asbo que parece que acordou. E vamos ver como é que vai ser então. Aproximação para cima do muro. Um belíssimo trabalho dos dois. Antecipada a transição do Brandon. Mas ainda assim consegue se manter. O Asbo vindo numa volta insana na liderança. Atropelado inside clip ali por parte do Brandon. Sofrendo para acompanhar o ritmo insano ali do Asbo, né, cara? E vamos para a inversão. Sorensen na liderança. Asbo na perseguição no Side Ores. Boa, lançado o Brandon também no limite, a transição, passa lambendo e o Asbo tá na bota dele, empurrando. Tem uma corrigidinha aqui ali, a transição final, vem buscando inside clip. Ótima volta dos dois, mais um pouquinho mais de sofrência do Brandon no meu ponto de vista na perseguição dele, atropeladinha do inside clip. Tem a questão da linha também aqui na lançada. O Brandon teve bastante aproximação aqui para cima dessa zebra. Talvez botou até uma roda em cima aqui, né, na segunda volta como líder. E estava taxando um pouquinho isso. A mímica do Asbo melhor encaixada também na chase. Nesse momento essa atacadinha, mas compensa um pouquinho esse erro aqui do Brandon dessa atropelada, por exemplo, né? Então, melhora o Asbo no meu ponto de vista aqui. Também eles demoraram para tomar a decisão, mas Asbo leva a vitória. Uma batalha muito interessante aí também de semifinal. E bora então para a batalha final. James The Machine Gun contra Frederick The Hammer Asbel. Tem no Regan Hammer, né? Um bagulho assim. E vem para lançar Jones. James Jean passa a lambeda no muro, a transição, belíssimo trabalho. Mas o Asbo tá na bota, dá uma cortadinha de linha. O Asbo agora para manter o ritmo, a transição, Touch Go.
Vem pro inside clip, um pouquinho errado esse finalzinho do James. Não veio tão lambendo assim pra cima do touch go, mas ainda assim é uma boa voltinha. Como é a final, vamos dar uma olhadinha no replay aéreo aqui. Asbo colocando pressão, no máximo tira um pouquinho de ângulo no início. Aqui ele deu uma atacadona, ó, de ângulo e linha, mas tudo bem, uma balançadinha. Aqui, ó, o James não foi tão agressivo no touch go, como eu tinha falado, ó. Ó, distante do touch e acabou passando espalhado no inside. Então um pouquinho errado esse final aqui do James Jean. E vamos dar uma olhadinha agora então na inversão. Asbo na liderança, James na perseguição. Jones, nossa, 90 graus, James Jean vem na lançadas. Mais ângulo que o líder, o Asbo já deixa um pedaço para trás, transição passa um pouquinho de centro do muro 2. O Jean vem que nem um maluco com a barcona, vai engolir o Asbo, lá ele. Transiçãozinha, dá uma cortadinha ali para manter o ritmo e finaliza a passada. E vamos dar uma olhadinha agora no replay aéreo, boa, lança Jones. O Jean deu uma cortadinha estranha aqui, hein. É aquele ataque que o Asbo deu, né, na pós-transição lá no muro 3 como chase, dá pra dizer que o Jean fez isso aqui. Transição Zitas. Buscando o ritmo. Ali o Asbo passou um pouquinho distante, né, no muro 2. O touch go também não foi tão agressivo do Asbo. E passou um pouquinho fora de momento também no inside clip, um erro parecido, né, ó. Tira bastante ângulo no final. No final, o erro bem similar do que o James cometeu também. Provavelmente vai ter um side by side aqui pra gente dar uma olhadinha até direta. Muito parelho mesmo. Mais ritmo um pouquinho do Asbo ali. Olha o atacão dele meio feio. E aí o erro mais do James no final. Cara, eu até passaria o Asbo já nessa aqui, mas até enxergo esse empate, né? E foi uma decisão de fato dividida. E aí a gente vai então para a batalha de desempate agora, né? E bora que bora então, James The Machine Jean contra Asbo de novo. One more time da batalha final. Vem pro lançadão. James Jean igual maluco, já vai passando e lambendo o muro. Só que aí o grande erro. O totó no muro do James Jean. A pancadona. Uma correção tão braba, uma salvada tão bem feita que a gente nem percebeu direito a cagada dele. James Jean chegou a rodar, gurizada. Praticamente. Viu a cagada. Olha o ângulo que ele adiciona para não se matar. Isso aqui é uma salvada de mestre, família. Tem que ter muito conhecimento. Ele já sabia que ia entregar provavelmente a batalha aqui, que ia ter o contato dos dois. O Asbo também respondeu e reagiu muito rapidamente, claro, para a correção do Jean, que passou muito do ângulo aqui, né? E ainda assim teve o contato, né? E aí ele acabou sim atrapalhando o Asbo toda a vida aqui nessa volta, né? Acabou passando um pouquinho do ponto, né? O James Jean que estava vindo encaixadinho, né? Mas andar 100%, às vezes, tem seu preço. E bora que bora pra inversão agora então. Asbo na liderança e o Jean sabendo que tem que andar igual um psicopata. Vem colocando pressão igual maluco. Acaba se atrapalhando pós-transição. O Asbo vai indo embora. O Jean já vem tentando buscar proximidade. Pelo jeito tem uma totozinho na porta do Asbo ali. Transição do inside clip. Finaliza a passada, né? O Jean andando igual um louco. Mas eu acredito que não tenha sido não suficiente. Primeira volta custou muito caro ali pro James Jean. Acho que teve um totó aqui, não? Teve, ó. Falei. Mas é isso, né? O Jean que tinha que causar essa pressão, tentar desestabilizar o Asbo para ele acabar zerando, entregando a batalha de volta, para pelo menos vir pro empate, porque provavelmente sim, o James sabia já a cagada que ele havia cometido. E considerando isso então, né, já que eu já meio que tô dando spoilers, Asbo vence a etapa de Long Beach e começa a temporada 2025 em primeiro lugar. James Jean fica em segundo lugar, né? Ele que estava como grande favorito e realmente está andando pra caramba. Talvez se desenhando aí os 5 vezes campeão. O Asbo, que ainda é 3 vezes, que quer talvez se equiparar ao James Jean 4 vezes campeão, não deixou barato e já deu um pau no James Jean, que acabou vacilando sozinho também, né? Mas aquele que errar menos é o vitorioso e o Asbo foi melhor do que o James nessa primeira etapa. Então Asbo primeiro lugar, James segundo e em terceiro
Adam LZ, que realmente vem se provando como o melhor piloto dos Estados Unidos. Então é isso, né, gurizadinha? Esse foi o vídeo de hoje, acompanhando as melhores batalhas. Foram bastante batalhas, teve também bastante empates. Sei que o vídeo acabou ficando um pouquinho longo, mas é um conteúdo, acho que da hora para vocês acompanharem. Também darem uma olhadinha no resumo do que aconteceu no final de semana, e saber um pouquinho das fofoquinhas, algumas tretinhas, algumas coisinhas que aconteceram, como esse quebra-pau, essa rixa, digamos assim, que acabou rolando, a caçada de Forsberg atrás dos pilotos da GT Radial. Então, obrigado geral que acompanhou o conteúdo. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, seguir lá no Instagram. Eu sou o Raikkonen, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu e fui!